Oi, turma. Estamos de volta aqui para falar sobre gestão da qualidade. Agora no módulo 8, padronização. Novamente, vale lembrar que esse material está disponível no Sigu e é importante que vocês leiam, vejam o vídeo, façam as práticas e as dúvidas, por favor, me encaminhem e vamos esclarecendo. Tá certo? Vamos entender então um pouquinho sobre padronização. Bom, padronização é um nome bastante comum. É justamente estabelecer padrões, formas de fazer que facilitem o controle, o acompanhamento. Se existe um trabalho que é realizado numa organização por várias pessoas e cada um faz de um jeito, fica muito difícil acompanhar, monitorar e verificar o desempenho. Se a forma de fazer é padronizada, significa que todos os profissionais que executam aquela atividade vão fazer de um jeito parecido, similar, ou seja, seguindo, o padrão, seguindo regras. E dessa forma, fica mais fácil monitorar e verificar o desempenho. Então vamos entender, leiam isso, entendam lá o sistema de padronização, partindo desse princípio que padronizar para facilitar o monitoramento, para facilitar o acompanhamento. Esse slide mostra a importância da padronização de uma forma geral, naturalmente, e os princípios da padronização. Em relação aos princípios, é importante que quando a gente padroniza algum processo, uma atividade, define um procedimento, a simplificação é um elemento fundamental. Não adianta complicar. Complicar, a gente só tem prejuízos. Naquela linha que quanto mais simples, melhor, menos é mais. Então, nesse aspecto é fundamental que a gente tenha isso em mente. Leiam a importância da padronização e os princípios da padronização, com destaque à simplificação. A implementação da padronização, naturalmente, quando uma organização se define como um trabalho deve ser feito, não é uma tarefa simples. É importante que saiba como vamos fazer, quais são os profissionais que realizam essa tarefa, de modo a capacitá-los, orientá-los e implementar a padronização. Então, é importante entender que isso não acontece da noite para o dia. Precisa ter todo um trabalho de capacitação para que as pessoas consigam entender como vão fazer e fazê-lo da forma correta e adequada. Deem uma lida aí que é interessante. E sempre importante quando se fala em padronização, que a padronização ela seja direcionada para as tarefas que são prioritárias, para as atividades que são prioritárias. Minha organização vai padronizar tudo. Até pode fazer, mas perceba o trabalho que isso vai ter. É fundamental que se saiba quais são as tarefas mais críticas, prioritárias, e aí padronizá-las, de modo que você não faça a padronização em tarefas que não são importantes. Você estaria investindo todo um valor de qualidade, de atenção desnecessários. Então, leiam e entendam o porquê da padronização nas tarefas que são críticas, que são prioritárias. Esse fluxo mostra um exemplo interessante de priorização do porquê se definiu uma determinada atividade, considerando um fluxo do processo, para que essa atividade viesse a ter prioridade no momento da padronização. Leiam, entendam, e na dúvida, por favor, me perguntem. Esse é interessante, que mostra um fluxo das etapas de um processo de implementação da padronização, de uma forma geral, naturalmente. Basicamente, são quatro passos ou 4 etapas, as tarefas associadas aí a cada uma das etapas, as ferramentas que podem ser utilizadas para que você consiga chegar a um resultado positivo e algumas observações que são importantes. Para facilitar a leitura, nos slides seguintes, você tem lá um passo a passo de uma maneira maior. Leiam, entendam e, novamente, havendo dúvidas, me perguntem.
O fluxo da tarefa 1, fluxo 2, comunicação, 3, educação e treinamento, e 4, acompanhamento da utilização do padrão. Lembrando, né, a questão do PDCA, voltando aí como elemento importante. Leiam, entendam e registrem as dúvidas para que a gente possa comentá-las. Algumas vantagens para quem executa, né, um trabalho padronizado: ele faz melhor, com menor esforço, executa, diminui as perdas. Enfim, leiam quais são as vantagens para os profissionais que estão fazendo uma atividade e essa atividade ela está padronizada dentro da organização. Tudo fica mais fácil e melhor. Lembrando, a prioridade é para as atividades, tarefas que são críticas dentro da organização. As vantagens para quem supervisiona um trabalho que foi padronizado, leiam aí que é interessante também. Antes foi de quem executa e agora de quem está supervisionando, gerenciando. Vale ler. E, basicamente, o que não significa padronização. Enfim, é interessante. A padronização não é o engessamento da empresa. Não é a eliminação de necessidade de treinamento. A padronização visa organização, facilitar e não limitar a empresa, engessar a empresa. E também não é a solução para todos os problemas. Legal? Leiam aí e entendam o que não significa padronização. E aí fechamos os conceitos e começamos agora as práticas do módulo 8. Percebam que são 5 práticas bem interessantes que vale a pena vocês tentarem fazer. Nas dúvidas, me perguntem, porque vai dar um entendimento. A execução, a realização das práticas é fundamental para que a gente consiga entender de fato os conceitos que foram abordados aí nesse módulo 8. Tá legal, turma? Então valeu mais uma vez e um abraço. Tchau.